Olá! Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você deseja fazer um concurso público ou um vestibular concorrido, ou mesmo começou a fazer um curso superior que exige bastante e percebeu que a cultura de estudar apenas antes das provas não funciona mais. Indiferente do caso, notou que agora é preciso começar a estudar todos os dias para conseguir os resultados que quer. E também provavelmente você cometeu o mesmo erro que um dia eu também já cometi. Achou que estudar era apenas abaixar a cabeça e pronto. Você está estudando e os resultados vão aparecer, certo? O problema é que estudar não funciona bem assim. Vocês tentam estudar cheio de força de vontade, mas é muito penoso, muito difícil e acaba se desanimando. E para de estudar sem nem ver. Agora imagine se eu te dissesse que isso só aconteceu porque você estudou da maneira errada. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você tem que ir em algum lugar e você vai dirigindo. Por um acaso você precisa se esforçar para dirigir? Precisa de força de vontade para dirigir? Não. Nem sempre dirigir é divertido, claro. Às vezes tem muito trânsito, às vezes é estressante e tudo mais. Outras vezes é tranquilo e às vezes é até divertido. Mas indiferente de como vai ser a viagem, você vai sem precisar ficar se esforçando para isso. Deixa eu te dar outro exemplo. E para escovar os dentes? Você se esforça para ir escovar os dentes? Também não. Você simplesmente vai e escova os dentes todos os dias, certo? E se eu te dissesse que é possível estudar assim como dirigir ou escovar os dentes, de maneira automática, sem precisar de força de vontade? Você simplesmente vai e estuda. E como isso é possível? Criando o hábito de estudar. Isso mesmo, o hábito. O hábito é um mecanismo que o nosso cérebro criou para executar tarefas de maneira automática por longos períodos de tempo. Ou seja, o que decide se vamos fazer uma atividade por longos períodos de tempo é o hábito e não a força de vontade. Para iniciar uma fogueira, não é necessário os galhos pequenos para acender a chama e as toras grandes para manter a chama acesa. Então pense como se as toras fossem os hábitos e os gravetos a força de vontade. O que vai manter a sua chama de estudar todos os dias acesa serão as toras e não os galhos. Se você sempre quis estudar e acabou parando na metade do caminho, não se sinta culpado. Isso não aconteceu porque você não teve força de vontade o suficiente ou por preguiça. Não tem nada a ver com isso. Isso aconteceu porque não foi criado o hábito de estudo e não foram usadas as ferramentas certas para isso. Pensando nisso, eu criei esse vídeo juntando meu estudo sobre hábitos e a minha experiência prática e elaborei 3 passos super simples para você começar a estudar todos os dias e finalmente criar o hábito de estudo. Esses passos são simples, mas não se engane, são muito eficientes. Eu mesmo testei várias técnicas e, para falar a verdade, no final foram esses passos que mais me deram resultados. Passo número 1. Planeje os gatilhos. Os hábitos são compostos por gatilho, rotina e recompensa. A rotina é como se fosse um roteiro que é guardado dentro da nossa memória e o gatilho é o estímulo que diz para o cérebro que está na hora de executar essa rotina. No exemplo, escovar os dentes mesmo. Normalmente a pessoa acorda e vai escovar os dentes, certo? Nesse caso, acordar é o gatilho. Quando você acorda, seu cérebro diz: "Ei, hora de escovar os dentes". No caso do estudo, você tem que fazer algo parecido. Você vai todos os dias gravar no seu cérebro a rotina de estudar. E você vai precisar de um estímulo para o seu cérebro saber que é a hora de iniciar a rotina de estudo. Nisso, você não vai precisar ficar lutando para começar a estudar. Seu próprio cérebro vai fazer isso para você. Existem vários tipos de gatilhos que podem ser utilizados. Nesse caso, praticamente os que mais funcionam são esses dois: lugar e horário. Lugar significa você estudar no mesmo ambiente e tornar esse ambiente exclusivo de estudo. Ou seja, você estuda apenas nele, nada de um dia estudar na sala, no outro na biblioteca, no outro no seu quarto. É nele que você estuda e nele você apenas estuda. Nada de dormir, bater papo ou outra coisa do tipo. E por que disso? Porque o local específico de estudo vai deixar claro para o seu cérebro que está na hora de estudar.
Pensa comigo, funciona igual dirigir. Você entra no carro, você já não coloca o cinto, se arruma, se concentra? Nesse caso vai ser a mesma coisa. Você vai entrar em seu local de estudo e você já vai se concentrar automaticamente. Além de que, estudar tem outra semelhança com dirigir. Estudar é uma tarefa que exige foco e você pode modelar o seu local de estudo para te ajudar a criar foco. Uma dica que eu te dou é não definir o seu local de estudos em bibliotecas ou lugares públicos. Quanto mais sozinho você estiver e menos distração esse lugar tiver, melhor. O ideal seria um escritório isolado com apenas itens de estudo, nada de televisão, cama e outras coisas que você sabe que vão te atrapalhar. Querendo ou não, o estudo também é uma atividade solitária. Saia com seus amigos para um barzinho, jogar bola talvez, não para estudar juntos. Isso não funciona. O segundo gatilho é o horário. Se você estudar todos os dias no mesmo horário, aos poucos seu cérebro vai entender que aquele horário é a hora de estudar. Normalmente você almoça no mesmo horário, vai para a escola ou trabalha no mesmo horário. Pare para olhar e você vai ficar espantado com o tanto de atividades diárias que você faz no mesmo horário. Se esse gatilho for bem aplicado, te garanto que quando acontecer algum imprevisto, como ter que sair e não puder estudar, você vai se sentir estranho, como se estivesse algo faltando. Estudar no mesmo horário é o gatilho mais poderoso que eu conheço, e no começo foi o que fez diferença para mim. Passo número 2. Planeje o que e como você vai estudar. Não adianta nada você estudar todos os dias se você não saber o que ou o porquê você está estudando. Estudar é uma atividade que exige foco. É diferente de conversar com um amigo ou assistir um filme, onde você fica tranquilo e deixa as coisas acontecerem. Estudar é a arte do foco. E o grande segredo para criar foco é saber no que você vai focar. Separe um tempo para planejar os materiais que você vai estudar antes mesmo de começar. Defina as matérias que você vai abordar, os exercícios que você vai fazer, como você vai fazer exercícios de múltipla escolha, dissertativa. Além do foco, outra grande vantagem de planejar é que você vai ter controle do que funciona para você, vai ganhando experiência de como estudar. Quais matérias você precisa de mais tempo de estudo, quanto tempo vai demorar para você estudar todas as matérias até a prova, entre outras coisas. E por último, para finalizar, passo número 3. Defina a intensidade e abaixe o padrão. Imagine como se os hábitos funcionassem igual uma balança. Cada dia em que você cumpre seu hábito é como se você colocasse um pezinho em um lado da balança. E a cada dia que você falhar em cumprir o seu hábito é um pezinho do outro lado da balança. Ou seja, ou você deixa o seu hábito mais forte, a balança tende para um lado, ou você deixa o seu hábito mais fraco, a balança tende para o outro. Nesse caso não tem meio termo, é 8 ou 80, principalmente nos primeiros 21 dias. Fique apenas um dia sem estudar e pode ser que todo o seu esforço vá para o ralo e você vai ter que começar tudo do zero. E isso contando sábados e domingos. Claro que depois de um tempo, quando seu hábito já estiver consolidado, você pode pular um dia ou outro. Mas não recomendo descansar 2 dias seguidos, pois isso enfraquece o hábito. Porém, eu tenho uma boa notícia. 30 minutos ou 6 horas, tanto faz. O seu cérebro não vai diferenciar o tempo para criar o mecanismo do hábito. O importante é estudar todos os dias. Define então no começo uma intensidade menor do que você consegue fazer. Seu corpo e sua mente não estão preparados para estudar 5 ou 6 horas por dia, aceite. Estudar exige resistência que você só adquire com prática. Então, a melhor estratégia que você pode adotar é criar no começo o hábito de estudar, nem que seja de 5 a 30 minutos por dia, respeitando os gatilhos e só aumentar depois de 1 ou 2 meses a intensidade. O segredo aqui é a paciência. E por último, abaixa o padrão. Os hábitos funcionam apenas quando nós nos sentimos bem quando fazemos eles. Vai ter dias em que vai ser divertido estudar e que vão render muito, e vai ter dias que não.
Mas indiferente se o dia foi produtivo ou não, se orgulhe de estar estudando. É esse orgulho que vai dizer para o seu cérebro que essa rotina vale a pena fixar. Se você ficar se cobrando resultados logo no começo, é muito fácil você se desiludir ou se sentir culpado. E se isso acontecer, o seu cérebro vai pensar: ei, toda vez que eu estudo esse cara se sente mal, vou parar com isso. E assim ele vai começar a te sabotar. Agora, se você se orgulhar pelo simples fato de estudar, seu cérebro vai gostar disso e vai cada vez mais te ajudar e não te atrapalhar, ficando cada vez melhor, mais fácil e mais divertido estudar. Então é isso. Esses foram os meus 3 passos para você criar o hábito de estudar todos os dias. Claro, nada do que eu falei aqui é absoluto, tem muito mais dicas, muito mais técnicas e conceitos que podem ser aplicados que não foram abordados nesse vídeo. Então deixo fortemente indicado que você pesquise um pouco mais sobre o assunto. Se você gostou desse estilo de abordagem, se inscreve no canal que aqui tem muito mais conteúdo sobre hábitos. Se essas dicas te ajudaram de alguma forma, deixe aqui sua opinião nos comentários e se gostou, não se esquece do seu like. Muito obrigado por ter me acompanhado até o final e desejo a todos um ótimo estudo.